E Parcial Entrevista recebe o vereador Marcial Lima, do Podemos, que está em seu segundo mandato na Câmara de Vereadores de São Luís. Ele vai falar sobre suas ações como parlamentar de São Luís e o que tem feito para o desenvolvimento da cidade. Antes de mais nada, seja bem-vindo, vereador. E eu lhe pergunto, começando a entrevista, o senhor está em seu segundo mandato e como vereador, o senhor tem protagonizado neste mandato o papel de líder do governo do prefeito Eduardo Braz. Eu lhe pergunto, como tem sido esse desafio na Câmara de São Luís, nessa sua nova gestão? Primeiro eu quero parabenizar pela entrevista, agradecer pelo convite, dizer que o Jornal Imparcial faz parte da minha vida, porque durante um período em que vivi lá no centro-sul do estado, era o correspondente do Jornal Imparcial. Então tenho um carinho muito grande por esse veículo de comunicação e comecei a minha vida no jornalismo, Samartoni, em um veículo de comunicação dos Diários Associados. No estado da Paraíba, eu comecei a minha vida na radiofonia por meio da Rádio Cariri. Rádio Cariri em Campina Grande, depois eu fui para a Rádio Borborema, que também era dos Diários Associados na época, e trabalhei por muito tempo na TV Borborema dos Diários Associados. A minha primeira TV como profissional de comunicação foi a TV Borborema. É uma experiência curiosa, interessante nessa função de líder. Até porque eu consegui, na minha vida pública, durante esses aproximados 5 anos de atuação parlamentar, incutir na cabeça do gestor que executa e que é preciso que o nosso papel como parlamentar, que é o vereador, é o para-choque da vez, o vereador que está ali recebendo permanentemente, no meu entendimento, pelo menos no meu gabinete é assim, a presença das pessoas relatando os episódios da cidade. É a saúde que não está boa, é a educação, a escola que precisa ser recuperada, é um problema de uma rua. Eu acredito que mais de 80% das pessoas que nos procuram ou reclamam de infraestrutura ou vão pedir emprego, pedir uma oportunidade de trabalho. Então, ser líder na Câmara é ser, acima de tudo, um conciliador, ter um papel de dizer a verdade para o prefeito. Eu não estou ali como fuxiqueiro, estou ali como cidadão que escuto todos os parlamentares, independentemente de ser da base ou não. A independência na Câmara é importante, sou a favor de ter a independência do Poder Legislativo e levo ao conhecimento da Prefeitura, por exemplo, os problemas que a cidade tem do que é tratado no Poder Legislativo. E tem sido assim com os secretários da Prefeitura e com o próprio prefeito. Em relação à situação dos nossos mercados, por exemplo, recentemente tivemos um debate mais amplo lá com a CEMAPA sobre o mercado da Coab. Recentemente tivemos uma discussão mais ampla com relação à SMTT. Então temos muitas coisas. Cada vereador, seu Martoni, tem com certeza um papel fundamental nas discussões e nos debates naquela casa. É isso que eu queria lhe perguntar. Um levantamento recente feito pela Diretoria de Comunicação da Câmara apontou mais de 20 solicitações por meio de requerimentos junto à mesa diretora da casa, e o maior número de pedidos que eram liderados através desse requerimento era a questão da infraestrutura da capital. E eu queria saber como é que o senhor tem feito, intermediado esse diálogo entre parlamentares que são caros ao senhor dentro da Casa Legislativa Municipal e o prefeito da cidade e a população para dar essa resposta, uma vez que eles foram eleitos representando também a cidade. Eu queria saber como é que é esse entendimento, essa conversa. A lei orgânica do município garante essa participação do vereador lá na base da secretaria. O vereador tem que ter obrigatoriamente acesso aos secretários do município. O requerimento é uma prerrogativa do vereador, que tem também como prerrogativa a indicação, projetos de lei e o papel de fiscalizador. Eu entendo e compreendo que é importante que a Prefeitura analise cada prerrogativa dessa que o vereador apresenta durante uma sessão ordinária. Eu vejo, por exemplo, sento ali no plenário, observo os discursos dos parlamentares. Quer dizer, quando vão à tribuna no pequeno expediente ou no grande expediente. Vereadores que apresentam, por exemplo, problemas que estão sendo agora corrigidos na atual administração do Poder Executivo. Por exemplo, a questão das praças. É difícil ter uma sessão para não ter um pedido sobre praças.
Por quê? A administração anterior recuperou uma grande quantidade de praças na cidade. Essas praças precisam de uma força-tarefa, da limpeza, né, no mundo do que ela tem, no mundo cultural do que uma praça tem. O vereador recebe o auxílio de quem? Da comunidade, do líder comunitário, do morador do entorno daquela praça, daquela rua. É um problema de infraestrutura. No meu entendimento, e a prefeitura tem essa proposta, inclusive, até já tratamos diretamente com o prefeito, de criar dentro do Poder Executivo, nas pastas principalmente, aquelas que são mais procuradas, no caso da infraestrutura, trânsito, saúde, educação, de que esses requerimentos sejam respeitados, porque praticamente todos eles que são apresentados na casa é o pedido de alguém da comunidade. É alguém da comunidade que pediu. Eu, por exemplo, faço muitos meus pelo que eu vejo. A comunidade me manda muita coisa aqui no meu celular, por exemplo, no 981 14 83 18. Meu telefone é público, é 981 14 83 18. Muita gente manda. O que eu faço? Transformo em requerimento, transformo em apelo para a prefeitura, transformo em apelo para as pastas, para as secretarias, e os nossos pares também costumam fazer isso. Então eu tenho sido o quê? Lá dentro da casa. Tenho sido, acima de tudo, um cidadão, como parlamentar, como representante do povo, preocupado de que a prefeitura precisa analisar, independentemente de que seja o vereador, esses requerimentos que são apresentados pelo vereador, mas são reclamações da população históricas, muitas. Aí eu lhe pergunto, o senhor tem defendido bastante que dentro dos projetos que estão acontecendo dentro da cidade, um deles que chama muita atenção, que é a Feirinha de São Luís, e o senhor está solicitando que amplie a feirinha para outras partes da cidade e que seja uma feirinha itinerante para que a população possa ter acesso a todos os serviços que ela oferece. Aí eu lhe pergunto, de que forma isso pode acontecer, da onde virão esses recursos e se existe realmente essa possibilidade dessa ampliação desse serviço. A feirinha da Benedito Leite, que eu quero parabenizar a gestão passada que teve a iniciativa de criar, é uma cópia de feirinhas de várias partes do Brasil, inclusive Fortaleza. Você sabe que Fortaleza, no Ceará, na praia de Meireles, ali no limite Meireles e Iracema, tem uma feirinha que lá é diária. A nossa aqui é semanal, lá é diária. Se lá tem condição de ser diária, por que a nossa não pode ser uma feira itinerante, de percorrer os principais bairros da cidade? Imagina, por exemplo, você acha, seu Martoni, que o cidadão que mora lá no Maiobão, ele vem para a feirinha costumeiramente. Se essa feirinha percorresse, por exemplo, a cidade operária, percorresse, por exemplo, Maiobão não é bairro de São Luís, é do município de Passo do Lumiar. Estou dando como exemplo. Mas vamos falar, por exemplo, cidade operária, regional do Quatraque, zona rural. Quer dizer, nós temos hoje o Parque da Jussara, no Maracanã, que funciona só no mês de outubro. Está chegando aí a festa da Jussara. Por que não, por exemplo, pensar um dia, né, no final de semana, de fazer essa feirinha no Parque da Jussara? Ou então fazer lá na cidade operária, fazer na regional do Turu, fazer na área Itaquibacanga, que lá não precisa de muita coisa, a não ser selecionar as pessoas que já existem, os produtores, as pessoas que estão lá. Então, a iniciativa privada está aí para que você procure. Essa parceria público-privada precisa funcionar. O produto é bom para se vender, o produto chamado feirinha é um produto bom para se vender. E eu cito o meu exemplo aqui, se você me permite. Nós criamos aqui em São Luís um projeto chamado Fole na Feira. Fole na Feira, esse projeto. Hein? Como é que eu vou só citar para você aqui como é que funciona. O que é o Fole na Feira? O Fole na Feira é a cultura dentro dos mercados de São Luís. Nós fizemos o quê? Fizemos 6 edições, veio a pandemia, nós paramos, agora estamos voltando com Fole nas quitandas, e estamos voltando com fole na feira. Alguém pode dizer, mas fole só é sanfona, vereador. Não, nós podemos levar o tambor de crioula, podemos levar o bumba meu boi, podemos levar a MPM, o cidadão tocando uma viola dentro de um mercado, declamando poesia. É exatamente essa junção do que já existe do nosso projeto em parceria com a prefeitura. A prefeitura tem a feirinha, nós temos o quê? Nós temos o projeto Fole na Feira, que é um sucesso. Só para você ter uma ideia, meu querido amigo internauta que nos acompanha aqui pelo Imparcial Notícias. Você sabia, por exemplo, que nós levamos na edição do Fole na Feira, lá no Baduléu, que você conhece bem,
dentro da Cobal de São Luís, do Vinhais, da Feira do Vinhais, nós levamos aproximadamente 1.000 pessoas com população rotativa antes da pandemia. Um sucesso. O Léo vendeu tudo. O Léo e o entorno venderam tudo. Então esse é o projeto. Feira movimenta. Feira Samartoni. É geração de oportunidades. Tem que ser geração de cultura. Quando nós defendemos, por exemplo, que nesse projeto de recuperação de mercados, a prefeitura pudesse recuperar o mercado, não apenas o que já existia, mas fazer mercados com 2, 3 pisos, nós estaríamos gerando condições de emprego, de oportunidades e a praça de alimentação dos mercados. Tem em Campina Grande, na Paraíba, tem em Fortaleza, tem 4 pisos o mercado central de Fortaleza. E por que nós não podemos ter mercados com praças de alimentação, gerando oportunidades e misturando tudo com a cultura? A pessoa chegar lá na praça de alimentação da Coab, um dia de sábado, em pleno São João, ver o boi de Maracanã se apresentando. Vai ser uma maravilha. Seria uma geração de renda, de oportunidades. A pessoa chegar a ver o Roberto Risse tocando, por exemplo, dentro de um ambiente, de uma feira. A pessoa, o Parquinho da Litorânea, que eu entendo que é um grande mercado, ter nas quintas, nas sextas, uma promoção cultural em São Luís, um dos locais mais bonitos de São Luís, é o Parquinho da Litorânea. O que tem de presença da cultura maranhense no Parquinho? Praticamente não tem muita coisa. Tem lá os comerciantes vendendo, os barraqueiros vendendo, as pessoas vendendo alguma coisa. O que nós estamos querendo misturar? Já tem lá quem vende o lanche, quem vende o tira-gosto, quem vende a comida de um modo geral, quem vende a comida típica. Levando para aquele espaço a cultura popular do Maranhão, nós estaremos gerando oportunidades em uma área que é turística de São Luís. É isso que eu penso. O senhor está falando da área turística de São Luís, aquela área da litorânea, e isso me remete também à questão das praias. O senhor tem batido muito nessa tecla de que precisa melhorar a questão da balneabilidade, a questão dos serviços. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque uma vez que a gente tem esse cartão postal que, na minha opinião, precisa ser mais explorado turisticamente, e de que forma o senhor, como parlamentar, tem pensado nesse sentido, de oferecer, por meio da casa, por meio de requerimento, uma revitalização desse espaço? Primeiro dizer que é uma obra cara, a questão, por exemplo, da balneabilidade das praias de São Luís. Eu estou defendendo o quê? O que eu estou defendendo para você que me acompanha todo dia e me acompanha lá pelas minhas redes sociais? Eu estou defendendo por meio da Tribuna da Casa, tenho defendido também por meio de campanhas, no sentido de que suprapartidariamente, atenção, suprapartidariamente, nós precisamos deixar de lado o ranço político, a questão da discussão do debate político. Eu tenho um partido. Para ser vereador, eu pertenço a um partido político. Mas antes de ser vereador, eu moro em uma cidade turística tombada pelo patrimônio mundial. Não se admite mais, acredito que a maioria dos nossos internautas deve comungar comigo, você morar numa cidade que tem um litoral mais bonito do Brasil. O nosso litoral, Samartoni, é o mais bonito do Brasil. O segundo maior litoral do país é o nosso, não é? Temos as praias bonitas, como nós temos aqui em São Luís, estou falando de São Luís, como vereador de São Luís, e você não poder tomar com segurança um banho na praia. Aí o governo diz, o governo faz a serpente, parabéns, está lá todo mundo fazendo uma foto da serpente, da Praça do Pescador. Aí tu olha para aquele marzão bonito, poxa, eu quero dar uma mergulhada ali, que coisa linda. Não, mas a placa está dizendo, você não pode tomar banho porque está imprópria, né? Então nós precisamos entender qual é a minha proposta, que a bancada federal do Maranhão, incluindo todos que integram o Congresso, Senado e a Câmara Federal, todos os segmentos da política do Maranhão, prefeito, governador, vereadores, deputados estaduais, votados ou não aqui, comecemos a pensar numa campanha suprapartidária, que São Luís tem que ter balneabilidade nas praias. São Luís é uma realidade para o empreendedorismo, Samartoni. Eu tive agora, por exemplo, visitando João Pessoa. Quem vai a Aracaju se orgulha disso, quem vai a João Pessoa se orgulha das suas praias. Nós nos orgulhamos de ser muito bonitas, todas são bonitas. Mas eu não posso ter o prazer, a satisfação de dizer, Mariana, minha filha, vamos mergulhar na praia
tal de São Luís, porque não pode que está lá. Os próprios médicos recomendam, a própria vigilância sanitária, a própria Secretaria de Meio Ambiente do Estado bota lá a placa, a questão da balneabilidade. Precisa mudar isso. Outra bandeira que o senhor também tem batido bastante com força e nessa tecla é a questão do abastecimento irregular da cidade, que a população está sofrendo bastante com isso. Na sua opinião, é preciso o quê? Repensar esse gerenciamento da CAEMA, uma vez que ela está oferecendo esse abastecimento irregular dentro da cidade, ou precisa partir para uma privatização ou algo dessa natureza? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Primeiro, eu acho que o investimento é pouco, em se tratando de abastecimento de água de uma cidade que chove 3.000 milímetros por ano. São Luís é uma cidade que a gente costuma dizer, numa linguagem bem nordestina e bem coloquial, chove como se chovesse num canto que não tivesse tanta água. Aqui é chuva para sapo morrer afogado. Aqui é chuva para sapo morrer afogado. É muita chuva que nós temos agora. Choveu até agosto, São Antônio. Nós tivemos chuvas aqui na ilha até o mês de agosto. Como é que justifica? Uma cidade que chove 3.000 milímetros por ano, 3.000 milímetros por ano, você tem lugar que não tem água. Cito a Península da Ponta da Areia. O metro quadrado mais caro de São Luís praticamente não tem água saneada, é no caminhão-pipa. Quase todos os condomínios da Península da Ponta da Areia, a totalidade, o abastecimento é feito por caminhões-pipa. Lá na área nobre, se você for na área de uma infraestrutura pior, também não tem água normal todo dia. Então, se não tem, é porque não está tendo investimento. Nós temos água, sim, a água chega. Deus manda água para São Luís por meio de chuva. Essa água não está sendo captada corretamente. Então, é falta de investimento. Público. Eu acho que tem que começar a entender que água é geração de renda, de emprego. Qual é o empreendedor que vai investir numa cidade que tem problema de água? Eu vivi no Cariri, morei no Agreste da Borborema durante muitos anos. Por exemplo, se você for à cidade de Cabaceiras, que é a cidade que tem o menor índice pluviométrico, pelo menos tinha, isso caía até em vestibular. Hoje Cabaceiras tem a água salobra transformada em água doce. E essa água do sal que sobra da água, eles usam no plantio de coco. Cabaceiras é um dos maiores produtores de chapéu, do que é produzido do bode. A bolsa, a bota, a botina, a carteira de bolso, tudo é produzido em Cabaceiras e São Domingos do Cariri. São duas cidades vizinhas que têm uma produção muito grande. Até há pouco tempo não tinha água. Investiram um pouquinho, a água chegou e é uma realidade. Então nós estamos precisando de investimento. Acabar com as picuinhas políticas, diminuir a quantidade de desperdício. Nós temos um índice muito grande de desperdício, e você já ouviu falar disso, que é um bairro que tem 3 canos estourados derramando água e que não tem água nas torneiras da população. Eu lembro muito bem, como se fosse hoje, eu já ouvi falar nisso. Até que, enfim, São Luís vai acabar com o rodízio, acabar com o racionamento de água. Acabou? Não acabou, porque o investimento é pequeno. O pequeno investimento no desperdício, o pequeno investimento principalmente em abastecimento. Nós temos que nos preocupar com isso, porque hoje São Paulo está vivendo uma condição difícil por causa disso, crise hídrica polar, e é preciso que São Luís discuta isso. Agora, é preciso debater essas coisas de forma suprapartidária, porque na hora que você trata, alguém diz, não, está debatendo por isso, por aquilo. Nós estamos debatendo porque eu vivi em estados durante muitos anos, 15 anos da minha vida, que sofrem com esse problema, mas já conseguiram se acostumar e se adequar à realidade. Nós estamos longe de ter essa adequação por aqui por falta de investimento. Agora eu queria mudar um pouquinho de assunto, mudar o rumo dessa história, e a gente está em pleno ano pré-eleitoral. O senhor foi eleito no primeiro mandato e concorreu a uma vaga na Assembleia Legislativa, ainda no decorrer do seu mandato, e estamos agora novamente no ano pré-eleitoral, agora em 2022. E eu lhe pergunto, o senhor pretende concorrer novamente a uma vaga à Câmara, à Assembleia Legislativa ou à Câmara Federal? Não, nós estamos prontos e preparados para uma pré-campanha, que é o que a lei me permite dizer agora, até para não complicar o nosso programa. Nós temos que obedecer muito à Justiça Eleitoral. Estamos vivendo uma pré-campanha que é autorizada pela Justiça Eleitoral.
Estamos numa pré-campanha de deputado estadual e iremos entrar no ano que vem, após as convenções, em uma campanha eleitoral. Fui muito feliz em ter a oportunidade de dizer aqui para as pessoas, porque em 2018, quando concorremos à eleição para deputado estadual, tivemos 20.669 votos. Perdemos a eleição por aproximadamente 1.000 votos. Batemos na trave. Hoje eu sou o primeiro suplente do partido que concorri na época. Então, fiquei muito feliz em fazer uma campanha limpa, simples, uma pré-campanha também. Não fizemos pré-campanha naquele ano, lançamos a candidatura com 2 anos de vereador. Hoje eu tenho mais experiência, estou muito mais aprofundado no tema. Muita gente também naquela época diz: não, Marcial, termina teu mandato de vereador, depois a gente vê, vamos avaliar para ver o quadro aí, se tu será bem testado. Então eu acho que eu fui bem testado, né? Acho que nós estamos sendo bem testados. Eu acho que a discussão que nós temos na Câmara é fundamental, mas ela também abrange o Estado, Samartônio. Nós temos experiência para discutir o sul do Maranhão, de onde eu venho do centro-sul do Estado, eu sou filho de Grajaú. Eu conheço a realidade de todas as regiões do Maranhão. Vamos discutir a Baixada, que é uma região espetacular, que precisa também de investimento. Precisamos discutir a região dos Lençóis, agora um exemplo claro do feriadão. Sucesso total, pessoas de várias personalidades, de várias partes do mundo tiveram aí dos Lençóis, Santa Amaro, Bé de Campos, aí na região, por exemplo, de Barreirinhas, passaram um pouquinho lá para Paulino Neves, por até Tutóia. Teve aí, por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro, né? Visitou aí os Lençóis Maranhenses, Fernando Collor visitou os Lençóis Maranhenses, e tantas pessoas do Brasil e do mundo, hoje investem nos Lençóis. Santa Amaro é uma realidade. Então nós conhecemos palmo a palmo, como dizia o Luiz Gonzaga, de cabo a rabo, o Maranhão, e estamos preparados para um debate. Eleição simples, um processo de pré-campanha simples, conversando com as comunidades, discutindo o papel. Entendo que nesse momento que nós estamos vivendo, que as pessoas procuram um pré-candidato com teste já feito, testado, já se fala muito em teste hoje, testado, fazendo um papel muito bom na Câmara, eu acho que o nosso nome é viável para que nós possamos apresentar o povo maranhense lá na Assembleia Legislativa. E falando em 2022, eu pergunto para o senhor, o Partido Podemos, do qual o senhor pertence, já definiu o apoio para algum candidato ou pré-candidato que está concorrendo ao cargo de governo do próximo governador do Maranhão? Já há algum entendimento com relação a isso? Não, Podemos não decidiu ainda. Quem está aí debatendo internamente é o grupo do governador Flávio Dino, não é? Por exemplo, de onde era Edivaldo Holanda Júnior? Era do grupo do governador Flávio Dino. Até um dia desses todos estavam abraçados, não é? O Everton Rocha, é senador eleito na chapa de Flávio Dino em 2018. O Brandão, Carlos Brandão, é vice do governador, atual vice-governador do estado, deverá assumir a partir de abril, se o governador sair para ser candidato a senador. Josemar de Maranhãozinho, que agora anunciou aí o rompimento, também era da base do governador. Simplício, que também se apresenta como pré-candidato, também da base do governo. Então, todos os pré-candidatos que estão aí, os que se apresentam nesse momento, vêm da base do governador Flávio Dino. Por que o Podemos vai participar de um debate que ainda não é dele, que não está na época certa? O Podemos tem que construir em São Luís uma boa administração, é um bom papel do nosso prefeito Eduardo Braide, que ele possa conduzir bem essa cidade, e aí sim tomar uma definição na hora certa. Essa hora certa desses partidos que estão aí, muitos apoiaram no segundo turno Eduardo Braide, nós temos que respeitar isso também. Vários dos partidos que estão participando do debate, mesmo sendo do grupo do governador, no segundo turno, alguns deles, ou integrantes importantes deles, estiveram conosco na caminhada do Braide rumo à prefeitura. Precisamos respeitar a discussão política. O debate político, Samartônio, é importante. A pré-campanha está aí para cada cidadão avaliar. Quem tiver condição e viabilidade popular, principalmente, de chegar ao governo do estado, com certeza nós iremos avaliar, não podemos também essa condição por São Luís. Nós vamos debater São Luís do Maranhão. Eu sou vereador de São Luís, o prefeito Eduardo Braide, que é do Podemos, nós somos 4 vereadores, todos eles pensam dessa mesma maneira. Vamos debater a importância do que é a cidade de São Luís com a parceria do próximo governo. São Luís precisa entender isso.
Porque tem muita gente que recebe e vota aqui e que não investe absolutamente em São Luís do Maranhão. E é isso. Não destina as emendas para cá. São Luís é uma cidade que todo mundo recebe praticamente voto aqui, federal, estadual e senador. O que nós estamos fazendo agora? Chamando a atenção do povo. Vamos eleger, vamos trabalhar e discutir pessoas que gostam daqui, que destinam recursos para São Luís. São Luís precisa na cultura, no esporte, no turismo, no desenvolvimento, no empreendedorismo, por que não? E agora eu lhe pergunto, e o que o senhor espera do próximo governador, independente se o poder for eleito com o apoio do Podemos ou sem o apoio do Podemos? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Que acabe o ranço político. Acabe o ranço político. Com ranço político nós não vamos para canto nenhum. Nós precisamos fazer o que muitos estados do Brasil estão fazendo. Nós precisamos debater a política na época dela. Passou, vamos discutir as nossas cidades, discutir o nosso estado. São Antônio, nosso estado é muito rico. O nosso estado é um estado empreendedor, precisa desse incentivo. Vamos esquecer a continuidade das obras. Por exemplo, esquecer esse ranço, por quê? Porque a continuidade das obras, às vezes elas não são feitas porque, não, eu não vou continuar aquele benefício, aquela obra, sabe por quê? Porque fulano que começou. Foi fulano que começou. Esse fulano é meu adversário, foi meu adversário na eleição passada. Portanto, eu não vou dar continuidade. Temos que acabar com isso. O Maranhão é muito rico, as nossas estradas precisam ser feitas. As nossas estradas precisam, o sul do Maranhão, por exemplo, a produção do gesso, a pecuária, a agricultura, a MA006, que está andando a passo de tartaruga, que é uma estrada do desenvolvimento. As estradas dos lençóis maranhenses, as estradas da região, por exemplo, do Munim, que precisam avançar, as estradas da Baixada, MA014, e pensar em parceria. O Maranhão não vai conseguir andar se não for por meio de parceria. O mundo é da parceria, São Antônio. Imagina qual foi o país do mundo que não cresceu, que cresceu sem parceria. Então quero um governo, defendo um governador que discuta o Maranhão de forma independente, mas que discuta o Maranhão. Vamos criar uma grande parceria nesse estado, pensando no desenvolvimento, no futuro do povo do nosso estado. Geração de oportunidades, geração de trabalho, tudo isso nós precisamos debater. Vereador Marcial Lima, infelizmente nosso tempo acabou e eu lhe agradeço muito aqui, obrigado pela sua entrevista e fique à vontade aí para fazer suas considerações gerais aí. Eu quero agradecer a recepção, a acolhida aqui na casa do Jornal Imparcial, agradecer você, São Antônio, agradecer toda a equipe, mandar um abraço à minha amiga Zuci, que está aqui conosco no estúdio, não aparece só nos bastidores, dizer que nós estamos felizes em ter sido convidado por você e pela equipe do Jornal Imparcial e, ao mesmo tempo, recomendar às pessoas, analisem muito bem, reflitam, nós precisamos nos unir. Quando eu falo o fim do ranço, eu falo que nós estamos num estado muito rico, um estado que tem um desenvolvimento importante. Todo mundo gosta do Maranhão e sabe que é um estado rico em condições, por exemplo, climáticas, um estado que chove na época certa, tem o melhor clima tropical do Brasil. Agora, é preciso que nós que somos integrantes da política possamos incutir na cabeça de todos os segmentos da população que essa nossa unidade é fundamental. Estou muito feliz em estar aqui, parabenizar, acima de tudo, esse tipo de trabalho que o jornal impresso faz, a manutenção do trabalho do Imparcial, a manutenção de uma redação, a divulgação diária por meio de um jornal impresso. Isso é fundamental, histórico, um jornal que vai fazer 100 anos. Um jornal que completou 95 e vai fazer 100. Com o meu reconhecimento como jornalista e como cidadão. Digo por quê? Porque não larguei a minha profissão. Continuo acordando de madrugada, trabalhando em rádio, sendo profissional de comunicação. Porque a minha profissão, para você que me acompanha, sou um profissional da comunicação. A vida política é uma missão pública que o povo me deu para exercer o papel de vereador aqui na capital do estado. Um abraço a todo mundo, felicidades e saúde aí para as pessoas que nos acompanham. O Imparcial Entrevista fica por aqui e até uma próxima oportunidade.